Bem, muito bom dia novamente. Eu peço desculpa, de facto, iria falar em último lugar, não tinha a minha apresentação aqui no computador, ainda tentei diretamente do iPad, mas estava ali com um problema. Portanto, a minha intervenção diz respeito aos problemas da organização interna. A minha ideia foi essencialmente até porque se trata de uma lei nova, acompanhar muito de perto a lei, por vezes fazer algumas comparações ou fazer algumas visitações à lei anterior, à lei de 2008, e procurar, digamos, contextualizar os problemas da organização interna através, digamos, de dois polos que creio que depois ficarão claros na minha apresentação. A questão de que a lei vive, do ponto de vista dos problemas da organização interna, entre duas tensões diferentes. Por um lado, encontrar um equilíbrio entre o direito público e o direito privado, ou se quiserem de uma forma mais simples ou menos técnica, entre um princípio de organização imposta, imperativa, e um princípio de liberdade de organização. E, por um lado, apenas no domínio do direito privado, isto é, assumindo que há uma dimensão de liberdade de organização das associações públicas profissionais, o que é que deve ser regulado por lei, de forma imperativa, não da perspectiva pública, mas de forma, se quiserem, de princípios de bom governo que sejam imediatamente impostos pela lei, ou princípios de autorregulação que deixam, digamos, seria a máxima liberdade para as associações públicas profissionais. Nós vamos ver que o legislador tentou fazer uma combinação destas duas tensões ao criar o regime de organização interna das associações públicas profissionais. Um outro ponto para o qual também irei alertar durante a apresentação prende-se com a própria noção da organização interna. Isto é, claramente o legislador da lei quadro tem uma ideia sobre o que é a organização interna, utiliza a expressão na própria lei por várias vezes, e cabe-nos a nós criticar, até à luz do que é o enquadramento constitucional desta matéria, e do que é dogmática, do que devem ser os princípios que devem reger a organização interna de uma associação pública, saber se o legislador esteve bem ou não e se isso coloca problemas, digamos, nomeadamente que são os mais importantes para as associações públicas, de limitação de liberdades, digamos assim, neste caso adaptadas ou aplicadas a problemas de organização interna. O primeiro ponto para onde queria, se calhar ele está um bocadinho pequeno, mas eu vou explicando o que está ali. O primeiro ponto para onde queria alertar é que, e que deriva já do que acabei de dizer, a Lei Quadro tem muito claramente, prevê muito claramente o regime, como entende o regime de organização interna das instituições. E numa leitura, eu diria, superficial e apressada, que aliás, para quem conhece a lei de 2008, seria tentado a pensar que nada mudou e, de certa maneira, em alguns aspectos, não mudou do ponto de vista, se quisermos, positivo do que está legislado, talvez tenha mudado a compreensão. A lei é muito clara, não há de como entende a organização interna. E o que se diz, basicamente, é que há um regime supletivo, esse regime supletivo vem previsto na linha B do número 2 do artigo 4º, e esse regime supletivo é o da aplicação das regras do Código Civil à organização interna. Aliás, a expressão da Lei Quadro aplicam-se supletivamente as normas e princípios que regem as associações de direito privado. Esta norma é, aliás, uma cópia, praticamente, creio que ipsis verbis, do número 2 do artigo 3º da Lei 6 de 2008, de 13 de fevereiro. Portanto, o legislador aqui não fez nenhuma alteração, ou seja, o regime supletivo continua a ser o regime do Código Civil. E dir-se-ia que numa matéria tão importante quanto a organização interna, este regime supletivo acabaria por ser também o regime regra, isto é, haveria por parte do legislador um tratamento aqui e ali de alguns pontos que teriam que ser imperativamente regulados da perspectiva, se quisermos, do direito público, isto é, por força da prossecução do interesse público, o legislador faria algumas alterações ao regime do Código Civil, mas em regra a organização interna seria o espaço paradigmático de liberdade de auto-organização das associações. Mas nós começamos a perceber rapidamente que talvez não seja esse o entendimento do legislador. Isto é, nós logo a seguir olhamos para o artigo 8º, que diz respeito à estrutura dos estatutos, que aliás estamos agora à espera que sejam adaptados, e uma das matérias que imperativamente tem que estar previsto nos estatutos é a organização interna, isso consta de uma das alíneas do artigo 8º, e isso é que talvez é o aspecto de maior espanto e de maior surpresa. Mais à frente, num capítulo próprio, o capítulo 2º, regula mesmo, com grande detalhe, cuja epígrafe é, aliás, a organização interna, regula mesmo a organização interna. E nós aí perdemos qualquer tipo de, digamos,
de ilusões, isto é, o legislador, apesar de ter criado um regime supletivo que nós tínhamos alguma esperança que fosse um regime regra, esse regime supletivo será mesmo supletivo no sentido subsidiário, isto é, o legislador entendeu que ele devia regular de forma bastante clara e específica a organização interna. A partir daí, o problema coloca-se então, como disse na introdução à minha intervenção, num problema, que é o ponto terceiro ali do slide, num problema de equilíbrio entre o regime específico e o regime supletivo, isto é, em que medida que o legislador devia ou não cumprir o que apresenta como regime supletivo, isto é, deixar a organização interna para o Código Civil, que é de facto o repositório das matérias do direito privado das associações, e temos aqui um problema, se quisermos, que nunca foi resolvido completamente pelo legislador e provavelmente nunca poderá ser resolvido, que é a questão de chamar associações e, portanto, imediatamente remeter o intérprete para um regime de liberdade associativa previsto na Constituição e previsto no Código Civil, mas as associações serem públicas, terem aqui uma dimensão pública que, de facto, nos faz perguntar depois como é que isso vai, digamos, consubstanciar na prática. E vamos viver com esta tensão ao longo da análise das várias normas que prevêem a organização interna, não é? Só que um pequeno parênteses, de facto, para contextualizar, e para às vezes não temos esta capacidade de nos retirarmos da nossa realidade e pensarmos nisto, uma associação pública profissional ser uma pessoa coletiva pública, como nos moldes em que é em Portugal, não é um dado adquirido, isto é, não é um dado a priori, é uma opção de política e de filosofia do direito em Portugal, de política também pública em Portugal, mas poderíamos pensar numa solução jurídica completamente diferente, como acontece noutros países. Poderia ser perfeitamente uma associação privada à qual eram concedidos poderes públicos, não é? Portanto, isso não seria absolutamente nada de abstruso, nada de absurdo. Em Portugal, nós convivemos desde há muitos anos, e isso nunca foi mudado em nenhuma lei do ponto de vista de estrutura, digamos assim, da forma como se concebem as associações públicas profissionais, que uma associação pública profissional é necessariamente uma pessoa coletiva pública. E por isso daí esta tensão entre algo que é um dado adquirido e que nunca foi posto em causa em nenhuma das leis, o facto de ter uma natureza pública, mas de conviver com algo que nem sempre convive bem com a dimensão pública, que é o facto de ter uma natureza associativa. Então, tudo o que vamos ver a seguir, de facto, é o legislador a tentar resolver, às vezes de forma inconsciente, um problema que às vezes não trata de forma consciente, outras vezes que percebe as dimensões do problema e tenta resolver de forma consciente. O primeiro ponto que queria tocar prende-se com o papel da Constituição no modo como o legislador tinha liberdade ou não para mexer nas matérias da organização interna. E os dois pontos que tenho ali, um prende-se com os objetivos e outro com os limites que a Constituição impõe para as associações públicas profissionais. Para quem não conseguir estar a ver bem, a minha apresentação ficará disponível no site do Instituto e, portanto, poderão depois também fazer o download e confirmar o que estou a dizer. Quanto aos objetivos, a Constituição Portuguesa é uma Constituição particularmente rica no que diz respeito à organização administrativa e, portanto, não poderia deixar de fora as associações públicas profissionais e, portanto, trata essa matéria a propósito, pelo menos, da parte que nos interessa agora aqui da organização interna, de duas formas. Por um lado, estabelece quais são os objetivos em termos constitucionais para as associações públicas profissionais. E isso vai ter repercussões na forma como a organização pode ser feita internamente nessas associações. E o que é que nos diz? Diz que as associações públicas profissionais visam evitar a burocratização, isto aqui não tem particular consequência sobre a organização interna, embora se possa dizer que justifica algum dos tipos de princípios que vamos encontrar impostos pelo legislador na organização interna das associações públicas profissionais, aproximar os serviços das populações, que, em meu entender, justifica, digamos, a maior inovação que foi introduzida nesta lei em matéria de organização interna, e que vamos ver mais à frente, e assegurar a participação dos interessados na gestão efetiva, o que também justifica, novamente, alguns dos princípios que encontramos impostos ou previstos de forma imperativa a propósito da organização interna das associações públicas profissionais. Isto como objetivos. E como limites, que por vezes é um pouco repetitivo em relação aos objetivos, mas em alguns aspectos inova, diz-se, agora no número 4, isto tudo no artigo 267 da Constituição, agora no número 1 e o que vou dizer agora no número 4, diz-se que os limites, digamos assim, à Constituição de uma associação pública profissional dizem respeito a estarmos perante satisfação de necessidades específicas,
não poder ser exercida em funções próprias de ações sindicais e terem uma organização interna baseada no respeito dos direitos dos seus membros e na formação democrática dos seus órgãos. O que, aliás, se liga com a parte final do número 1, em que se diz que é necessário garantir a efetivação ou participação dos interessados na sua gestão. A Constituição baliza de forma que, aparentemente, é muito mais, digamos, constritiva do que poderia parecer a uma primeira leitura, baliza de forma muito clara a organização. O que fala é de uma forma, podemos lhe dizer, principiológica e que permite ao legislador ordinário depois escolher como é que vai, digamos, concretizar estes princípios. Agora, 2 ou 3 princípios surgem já de forma muito clara. Uma ideia de princípio democrático, isto é, as ações públicas profissionais têm que ser geridas e organizadas de forma que cumpram o princípio democrático. Uma ideia de aproximação, que podemos associar também, se quisermos, a uma ideia de transparência, isso decorre do número 1, e uma ideia de especialidade, isto é, a ideia de que está muito ligada, aliás, à gênese das ações públicas profissionais, a ideia de que se trata de um interesse público que, devido à forma como é prosseguido e até à própria substância do interesse em causa, escapa ao tipo de interesses públicos que o Estado ou uma pessoa coletiva criada pelo Estado, digamos, da administração indireta, possa prosseguir. Isto vamos ver que se enraizou no DNA, no ADN das ações públicas profissionais e é muito claro, resulta muito claro, se formos olhar para a lei desta forma, resulta muito claro que está previsto na lei. Agora, para terminar, tenho 3 slides quanto ao que eu penso que são os 3 problemas interessantes, ou os 3 enfoques interessantes em que podemos olhar então para a organização interna. Isto começar pelo primeiro lugar comum de qualquer análise sobre a organização interna de uma instituição, que é perguntar qual é a orgânica, isto é, há ou não uma orgânica obrigatória para a pessoa coletiva, a associação pública. Depois perguntarmos em que medida é que o direito público influenciou estas associações, isto é, no fundo, colocarmos de uma perspectiva de vamos dar maior proeminência ao facto de serem associações e perguntar depois, num segundo momento, porque é que elas são públicas, em que é que se manifesta o facto de serem públicas, isto é, qual é a influência do direito público na organização interna, e finalmente terminar com uma última questão, que é de que, sendo associações, isto é, ficcionando que poderiam ser tratadas como associações privadas, sem qualquer influência do direito público, que princípios do bom governo, princípios transversais, quer em instituições públicas, quer em instituições privadas, é que foram, digamos, positivados na lei e são princípios que escapam, digamos assim, à opção das próprias associações. Então, as associações não podem escolher prosseguir ou não aqueles princípios, porque o legislador indica de forma muito clara a necessidade de prosseguir esses princípios. Note-se que isto é uma toada muito, eu diria, recente do legislador em matéria de pessoas coletivas públicas. Para quem não tenha percebido, o legislador nos últimos 3 ou 4 anos, em praticamente toda a produção legislativa que fez sobre pessoas coletivas, e foram várias, não só esta lei, por exemplo, como também a lei dos reguladores ou a lei das fundações, em todas elas um aspecto transversal é que o legislador previu pela primeira vez, e já agora no setor público empresarial exatamente a mesma coisa, previu capítulos especificamente sobre o governo institucional, sobre corporate governance, no caso das empresas, ou sobre o governo institucional. Isto é, algo que o legislador tinha feito nas últimas décadas, que era deixar à liberdade das pessoas coletivas públicas, o que poderia até parecer um contrassenso, a opção de escolherem os seus princípios de bom governo, apesar de haver alguma coisa na Lei 4 de Estudos Públicos de 2004, agora o legislador deixou de fazer isso, claramente mudou de política nesse aspecto, e prevê um conjunto de princípios de bom governo, isto é, que escapam à possibilidade das instituições escolherem ou não se vão prosseguir aqueles princípios. A questão depois passa para uma outra dimensão, que eu não tenho aqui tempo para analisar, mas que é interessante do ponto de vista jurídico, que é saber o que é que acontece se esses princípios forem violados. Isto é, eles são previstos pelo legislador como princípios imperativos, mas o que acontece se eu não os cumprir, nomeadamente se eu, por exemplo, violar um princípio de transparência ou se eu violar um princípio de outra ordem. Em alguns casos, a própria lei prevê consequências para essas violações, noutros não prevê. O que, aliás, é resquício do facto desses princípios normalmente serem princípios de autorregulação e não de impostos de fora, como é aqui o caso nesta lei. Ora bem, quanto à orgânica, eu destaco 3 pontos interessantes, o último dos quais é talvez o mais interessante, e que o primeiro é o seguinte: há claramente uma ideia de aperfeiçoamento do Código Civil. Esta ideia, obviamente, não é nada que nos deva espantar, o Código Civil é de 66, e, portanto, e tem uma postura muito liberal do ponto de vista de grande princípio de autonomia privada, isto é, os órgãos internos das pessoas coletivas são tratados pelo mínimo e depois, obviamente, podem ser criados outros órgãos ou não, consoante os estatutos e a vontade dos criadores das várias pessoas coletivas, das sociedades, das associações, das fundações. Aqui o que se fez no número 2 do artigo 15º da nova lei foi claramente especificar
a composição, competências, até a própria conformação desses órgãos. Isto é, prevêem-se órgãos que não nos surpreendem, órgãos, obviamente, de administração, órgãos de gestão, órgãos de fiscalização, órgãos de formação da vontade da pessoa coletiva, mas de uma forma muito mais específica e que, obviamente, afastam, isto é um primeiro aspecto onde podemos começar a ver o afastamento do Código Civil, afastam claramente as regras do Código Civil. Isto é, numa matéria fulcral, que é a matéria de determinação e de conformação de quais são os órgãos das associações públicas profissionais, as associações não têm liberdade, não têm a mesma liberdade que teriam se aplicasse de forma direta o Código Civil, porque imediatamente a Lei Quadro explicita como é que têm que ser, quais têm que ser os órgãos obrigatórios e até de forma muito clara como é que esses órgãos se compõem e funcionam. Um outro aspecto interessante é inovador no ponto de vista do panorama português. A única coisa que se compara nesta linha é o que é exigido no Código de Sociedades Comerciais para alguns tipos de sociedades comerciais, o que é interessante, é o reforço da importância dos órgãos de fiscalização. Na Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais nós temos dois tipos de órgãos de controlo. Um a que o legislador chama órgão de fiscalização, outro a que chama um órgão de supervisão, mas que na verdade são dois órgãos, do ponto de vista da teoria do governo institucional, são dois órgãos de controle, dois órgãos de fiscalização. Embora haja uma divisão entre a clássica fiscalização financeira, e se quiserem orçamental, e uma supervisão, diríamos, teleológica, quanto aos fins, quanto à disciplina, quanto à deontologia, a ideia é sempre a mesma, a ideia de que há um conjunto de órgãos que acaba por formar a vontade e dirigir a associação, mas depois tem que haver órgãos de controle dessa formação de vontade e dessa gestão. Isto é muito interessante e, obviamente, é explicado, a meu ver, parece-me, continua, de certa maneira, uma toada que já estava prevista na lei anterior, mas é uma ideia de reforço da confiança daqueles que têm que lidar, não só da própria classe, que é regulada por uma determinada associação pública profissional, mas também aqueles que são destinatários das funções procedidas por essa classe, de garantia e de confiança nessa associação pública profissional, e de facto parece-me aqui um bom princípio. Mas novamente sublinho que é algo que afasta de forma muito clara o Código Civil, na medida em que no Código Civil, para uma associação, o único órgão que é exigido do ponto de vista do órgão de fiscalização é um Conselho Fiscal, é um órgão coletivo, e portanto não há esta natureza bicéfala de dois órgãos de controle com competências diferentes. E, finalmente, um aspecto que me parece interessante, e que eu incluí aqui como terceiro ponto, e que chamei a promoção da supletividade e subsidiariedade orgânica. Isto é curioso encontrarmos um conjunto de normas que promove não só a criação, a possibilidade de criação pelas associações públicas profissionais de novos órgãos, algo que, obviamente, no Código Civil não encontramos, porque é algo que está implícito, isto é, faz parte do princípio da autonomia privada, eu poder criar mais órgãos ou não, consoante a minha vontade, para além dos que são obrigatórios, mas até também uma ideia de subsidiariedade muito associada à ideia, que é muito importante na Lei Quadro, de descentralização, ou se quisermos desconcentração geográfica do funcionamento das associações públicas profissionais. E quando isso acontece, a lei diz que se houver essa desconcentração, isto é, se houver a criação de órgãos, por exemplo, de colégios de especialidade ou de natureza, que tenham uma natureza geográfica desconcentrada e não a mera natureza nacional, que é prevista como regra, ou a criação de delegações ou outro tipo de fenómenos de desconcentração geográfica, que deve ser dado poder específico sobre essa área geográfica a esses novos centros, digamos assim, de formação de vontade parcial associadas a uma área geográfica. Portanto, uma ideia de subsidiariedade, de aproximação, que aliás, digamos, concretiza a norma constitucional neste aspecto, uma ideia de aproximação das próprias associações públicas profissionais às populações, isto é, a partir do momento em que, tendo as associações liberdade para se desconcentrarem do ponto de vista geográfico, então têm que se aproximar do ponto de vista da formação da vontade dessas populações à medida que vão fazendo essa desconcentração. Este aspecto também é, a meu ver, muito interessante, porque, obviamente, se estas normas não existissem, cabia na liberdade das associações públicas profissionais fazerem-no, mas a verdade é que sabemos que, pelo facto de estar previsto normativamente esta possibilidade, isto também convida as próprias associações públicas profissionais a usarem estes mecanismos e, pelo menos, a pensarem neles e, de algum modo, poderem usar esta ideia de supletividade e de subsidiariedade orgânica. Passando para a ideia de influência do direito público, isto é, este infelizmente ainda está numa letra mais pequena porque a influência do direito público sobre a Lei Quadro é bastante grande e, portanto, teve que ser reduzida a letra ainda um pouco mais. Quais são os 6 pontos em que encontramos uma influência do direito público? Eu diria que os 3 últimos são os mais polémicos e, ao mesmo tempo, talvez os mais interessantes.
O primeiro, que decorre da Constituição, e por isso também a importância de termos visto aquele slide, o princípio democrático. Está, por exemplo, patente, é talvez onde está de forma mais intensa patente, no número 7 do artigo 15º. A ideia de que a formação da vontade nas instituições públicas profissionais deve ser espalhada pelo maior número possível de interessados, tal como é delimitado na lei, da classe. Isto é, que é regulada pelaquela associação pública profissional. Esse aspecto é um aspecto que, aliás, é comum às associações públicas profissionais e é um outro tipo de associações especiais que a Constituição, curiosamente, também trata, noutro sítio, que são os partidos políticos, e na Lei Quadro ficou muito patente essa ideia, essa exigência de princípio, do cumprimento do princípio democrático. Um segundo princípio que me parece muito interessante e que também é previsto de forma muito intensa na Lei Quadro é o chamado princípio de representatividade proporcional. Isto é, a ideia de que não basta haver um princípio democrático, esse princípio democrático tem que assegurar uma representatividade proporcional, digamos, à repartição de um determinado universo de uma associação pública profissional, tal como está, aliás, previsto no número 8 do artigo 15º da Lei Quadro. Este aspecto também é muito interessante, porque novamente concretiza, e portanto não havia aqui grande margem de manobra, uma exigência constitucional e assegura, de facto, uma dimensão que não era obrigatória pelo Código Civil. Nós, do Código Civil, ainda podemos retirar uma exigência de princípio democrático para as associações, mas dificilmente poderíamos exigir um princípio de representatividade proporcional. Aliás, há associações privadas em Portugal que não respeitam, e aliás violam, diríamos mesmo, se a questão se pode colocar assim, a ideia de representatividade proporcional. Apenas para dar um exemplo, inúmeros clubes de futebol dão direitos de voto acrescidos quanto mais velho for a titularidade de sócio num determinado clube. Por exemplo, quem for sócio há mais de 20 anos tem direito a 10 votos, por exemplo. Isso claramente violaria este princípio, porque não espelharia a verdadeira representatividade do ponto de vista dos membros desta associação. E, portanto, também aqui é importante perceber que afastámos novamente o Código Civil e, portanto, já estamos muito longe daquela ideia de supletividade que na organização interna devia reger as regras das associações de direito privado. Um terceiro ponto muito interessante é que o regime de eleição do Presidente ou do bastonário é aproximado, é decalcado do regime da eleição do Presidente da República. É algo que está previsto no número 9 do artigo 15º e claramente é um exemplo de uma influência de direito público. Quanto aos três últimos pontos, e estes quanto a mim são os mais problemáticos, em dois deles e um deles interessante. O regime regulamentar, que vem previsto no número 2 do artigo 16º, diz que os regulamentos das associações públicas profissionais se regem pelo CPA, pelo Código do Procedimento Administrativo. A norma está feita de uma forma um pouco equívoca, porque o que se diz é que parece querer dizer que, ou parece assumir que todos os regulamentos de uma associação pública profissional, e parece que ser isso que justifica a aplicação do CPA, são regulamentos que têm uma eficácia externa, isto é, não regulam apenas a atividade interna da classe, mas regulam também a atividade interna da classe face, digamos assim, à atividade que prestam aos cidadãos, ou que podem prestar aos cidadãos. Isto não é verdade, como muitos de vós que aqui estão saberão. Há regulamentos internos que regulam aspectos profundamente circunscritos ao funcionamento, às vezes, de um órgão, ou à relação entre órgãos, por exemplo, ou à relação de parte dos membros de uma associação pública profissional. E aí é difícil compreender porque é que se deverá aplicar o CPA, porque a justificação, como eu disse no início da minha intervenção, para a aplicação do direito público é sempre a mesma, é encontrar um interesse público específico que permite afastar o regime de liberdade do Código Civil, do direito privado, para tutelar de forma mais eficaz, mais eficiente, o interesse público em questão, nomeadamente, por exemplo, a proteção da saúde pública e da segurança, noutros casos, a proteção da justiça, consoante o objeto das decisões públicas profissionais que estivermos a considerar. Ora, custa-me que devamos interpretar de forma tão lata quanto parece decorrer do artigo 16º, que qualquer regulamento deva ser aplicado o CPA. Eu diria que a boa interpretação, até digamos conforme a Constituição, é de que só faz sentido aplicar o CPA se o regulamento, de facto, disser respeito, de alguma forma, a uma atividade que se projete sobre os destinatários da associação pública e que, portanto, diga respeito ao interesse público em causa. Se não disser, estamos no plano da liberdade interna da organização da associação pública profissional e, portanto, os regulamentos são regulamentos aplicados ao direito privado, tal como, aliás, decorre do regime supletivo previsto
pela própria lei quadro. E, portanto, eu acho que devemos fazer esta interpretação restritiva do artigo 16º sob pena de toda a atividade regulamentar de uma associação pública ser aplicada à luz do CPA, o que não me parece fazer sentido, por muito que eu gosto do CPA, ainda por cima vem aí um novo, e por isso digo isto acho que sem qualquer tipo de suspeitas. Em quinto lugar, o que me parece ser o aspecto mais interessante, pelo menos do ponto de vista de um publicista, desta lei, a ideia do princípio do balcão único, que está previsto no artigo 22, como um princípio de organização interna de relacionamento, não só da organização interna dos serviços da associação pública, mas de relacionamento entre os próprios órgãos e os membros da associação pública e até por vezes com repercussões, embora menos, na atividade externa. Este princípio do balcão único é um princípio que tem particular importância no direito público português da última década, é um princípio que tem sido aplicado de forma, eu diria, quase universal aos serviços públicos, pelo menos da administração central do Estado, e que, curiosamente, aqui, usando o pretexto que estamos perante uma pessoa coletiva pública, portanto, há uma entidade que faz parte da administração pública, aplicámos o princípio do balcão único. Este aspecto é muito interessante porque, obviamente, eu diria que ele é uma profunda intervenção sobre o modo como uma associação se pode organizar. Isto é, estamos já aqui muito longe, novamente, da liberdade de organização, porque quem conhece o artigo 22 repara no grau de minúcia que ele tem quanto à forma como devem ser feitas as comunicações dentro da associação pública. Este princípio é um princípio interessante também por outra razão, na forma como está concretado no artigo 22, porque ele é, apesar de ser algo que se repercute de forma muito intensa na organização interna, ele tem implicações ao nível de exigências de sistemas de informação, de formação das pessoas que vão utilizar esses sistemas, ele vai ser detectado facilmente pelos destinatários da atividade da associação a dois níveis. Os próprios membros dessa associação, que vão perceber se está ou não a ser utilizado e está ou não a ser cumprido o artigo 22, e que serão, por vezes, se isso não acontecer, se o princípio não for bem concretizado, que, obviamente, responderão e criticarão e poderão até impugnar a atividade dos órgãos que não cumpram o princípio do balcão único, mas também os próprios destinatários da atividade, se em algum caso entenderem que a atividade dos profissionais regulados por essa associação foi prejudicada. E por isso parece-me que devemos estar atentos à forma como as associações vão cumprir este artigo 22, porque é algo que, fazendo parte, eu já diria, creio eu, da matriz de funcionamento da administração pública indireta e direta em alguns casos, ela é nova, digamos assim, na administração autónoma, de que fazem parte das instituições públicas. Por exemplo, pensando noutro tipo de instituições que fazem parte da administração autónoma, uma delas na qual estamos neste momento, uma universidade, não é comum haver balcões únicos, nem é obrigatório, de acordo com o regime jurídico de instituições de ensino superior, haver um balcão único. Há instituições do ensino superior que têm, certas universidades que têm, outras que não têm. E, portanto, aqui não temos essa opção. Temos mesmo que ter para todas, no caso do artigo 22. E, finalmente, o que me parece ser o aspecto mais problemático, ou pelo menos um bom exemplo de uma questão que é como é que a lei entende o que é a organização interna, e aqui, de facto, o que me parece ser um entendimento restritivo e prejudicial para a organização interna de uma associação pública. Se repararmos no regime financeiro ou nas regras que regem o regime financeiro das associações públicas, repararemos que eles são tratados fora do que o próprio legislador entendeu como sendo o capítulo que trata a organização interna. Isto é, o regime financeiro é tratado nos artigos 42 e 43, não só, mas as duas normas que me interessam no artigo 42 e 43. Portanto, o legislador entende que isso já não é matéria de organização interna e, portanto, já não estaria sujeito à tal ideia de regime supletivo de direito privado, mas se olharmos para o que é tratado nos artigos 42 e 43, não há nada de mais interno do que aquilo que é previsto no artigo 42 e 43. Estamos a falar do modo como as associações públicas profissionais se organizam do ponto de vista financeiro, se organizam do ponto de vista orçamental, cumprem obrigações financeiras, orçamentais e contabilísticas, e isto para o legislador não é organização interna, o que é estranho, porque nem sequer é algo que seja comum ao entendimento do legislador. O legislador, por exemplo, para dar novamente um exemplo do ensino superior, no regime jurídico do ensino superior, no RGES, quando cria a possibilidade das universidades públicas se constituírem como fundações públicas de direito privado, um dos aspectos justamente em que diz que se pode aplicar o direito privado e para o qual remete para o direito privado é justamente o regime financeiro. E, portanto, que é dado como um exemplo da organização interna, justamente por isso é que pode ser remetido para o direito privado. Não foi o que aconteceu aqui no caso das associações públicas profissionais. Não, quer dizer, é fácil compreender, talvez, porquê. Se olharmos para algumas das normas que estão previstas no artigo 42 e 43, elas têm a ver com o respeito por alguma exigência, por exigências orçamentais, mas, de facto, violam esta ideia de que devia aqui haver uma liberdade de organização interna também a nível financeiro. E termino, eu creio que ainda tenho tempo,
com um último slide, que me parece um aspecto interessante e muito interessante desta lei, que é a ideia de positivação, que nem sempre colherá, digamos assim, com total consenso, que é a ideia de encontrar na parte da organização interna da Lei Quadro aspectos em que o legislador entendeu e tentar acabar com uma reflexão sobre porque é que ele entendeu positivar estes e não outros, e o que é que fica, digamos assim. Aqui já não é um problema de aplicação ou de procura de um equilíbrio entre o direito público e o direito privado, é uma questão de, dentro do que parece ser um espaço de liberdade de organização de direito privado, a tal ideia de regime supletivo, o legislador entendeu, como entende, por exemplo, para as sociedades comerciais, como entendeu, por exemplo, para as empresas públicas que aplicam direito privado, que estes princípios em concreto não ficam disponíveis para fenómenos de autorregulação, são impostos, não é? São aquilo que a doutrina alemã chama a chamada autorregulação regulada. E aqui encontramos essencialmente eu encontrei três princípios. Por um lado, a ideia do princípio da renovação de mandatos. A ideia do princípio de renovação de mandatos está prevista no número 5 do artigo 15, não é algo que esteja previsto, não é algo que seja de direito público, ela também está prevista noutros diplomas de direito privado e é uma ideia de bom governo, a ideia de que há uma necessidade de renovação para impedir certos fenómenos de incompatibilidade, suspeição, até de ineficácia ou de ineficiência das funções. O legislador entendeu que devia prever essa figura e fala no número 5 do artigo 15º. A mesma coisa com um princípio que designei de incompatibilidade orgânica, e que aliás é um pouco mais até do que um princípio de incompatibilidade orgânica, mas a sua dimensão mais intensa é essa, que é a ideia de que não pode haver, isto também decorre a um princípio de bom governo que fica positivado na lei, a ideia de que não pode haver presenças múltiplas em vários órgãos, nos vários órgãos da associação pública. Isto é, eu apenas posso ser titular de um dos órgãos. Há uma exceção muito restrita a esta regra, mas a ideia de que, em regra, não posso, por princípio, não posso estar presente em vários órgãos da pessoa coletiva, desta pessoa coletiva, desta associação pública. E isto decorre do número 1 do artigo 19º da Lei Quadro. E, finalmente, o que me parece o princípio de bom governo que foi mais tratado, isto também é uma novidade, tem sido uma novidade no tratamento legislativo da organização administrativa por parte do Estado. Novamente, o exemplo que dou é o da Lei do Setor Público Empresarial, que é recente, que tem cerca de um ano e pouco, e a Lei Quadro das Fundações. O princípio da transparência, que consta de um artigo extenso, que é o artigo 23, ou que está concretizado num artigo extenso, que é o artigo 23, é um artigo muito interessante, que a meu ver traz de facto um ganho qualitativo a esta lei, porque ele vem explicitar aquilo que normalmente é deixado, é dado como exemplo do que é o autogoverno, ou o que é que deve ser o autogoverno de uma instituição, normalmente é dado como o princípio de transparência. Isto é, em regra, os fenómenos de transparência são escolhidos pelas próprias instituições e cada instituição, obviamente, estando, digamos, pressionado pelas suas congêneres a seguir certos estándares de transparência, escolhe a sua dimensão de transparência. Por exemplo, é muito típico dizer-se que o setor social, o setor fundacional é pouco transparente, divulga poucas contas, divulga pouca sua atividade, que é, por exemplo, muito mais transparente o setor societário comercial, nomeadamente aquele que está cotado em bolsa, o que é verdade, e esse até por imposições legais em alguns casos, mas também, sobretudo, por pressão do mercado. Aqui o legislador resolveu prever especificamente este princípio da transparência, concretizando. E se quem conhece o artigo 23 vê que há um conjunto enorme de deveres de reporte, de deveres de comunicação, de deveres de informação, que de facto tornam a atividade das associações públicas profissionais de uma transparência enorme e que dificultam, de facto, o não acesso à informação, quer por parte dos membros da própria associação, quer de destinatários da atividade dos membros dessa associação. E por isso eu terminaria com este aspecto, que a ideia muito interessante de que o legislador tentou, por um lado, o tal equilíbrio entre uma liberdade que me parece que ficou frustrada, isto é, claramente o pendor foi para reforçar nas associações públicas profissionais as conformações de direito público. Eu devo dizer que isto não me surpreende, eu acho que, de facto, a previsão da supletividade do direito privado é feita, sobretudo, para casos lacunares
e para casos duvidosos, isto é, basta conhecer a evolução do pensamento, da dogmática das pessoas profissionais para se perceber que elas são vistas desde há muito tempo como pessoas coletivas públicas, embora com grande autonomia e daí estarem integradas na clássica administração autónoma, mas que a referência ao direito privado, que numa primeira leitura parece imediatamente remeter tudo o que tem a ver com a organização interna para o direito privado, de facto é enganosa, é falaciosa. A ideia de que o direito público prevalece, às vezes até para além do que faz sentido, como no exemplo que dei há pouco do poder regulamentar. E também muito interessante, e aqui parece-me que o equilíbrio foi bem conseguido, estes princípios que indiquei de bom governo, obviamente, deixam muitos bons princípios de bom governo por tratar. E aqui, de facto, as associações públicas profissionais têm uma larga margem de autorregulação que podem fazer, e aqui o CNOP também tem um papel importante de, digamos, de criar essas linhas de orientação e essas linhas que possam servir de códigos de conduta. De facto, o legislador aí parece que esteve muito bem em conseguir um equilíbrio sobre os princípios de bom governo que devia positivar e aqueles que não devia positivar, porque fazem parte do bom trabalho que pode ser feito em termos de autorregulação. Agradeço a vossa atenção e depois ficarei disponível para qualquer questão na fase do debate. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito bom dia. Eu vou aproveitar também esta alteração no programa, se não se importam, para, antes de começar a tratar do meu tema, e aproveito essa oportunidade, também para dar algumas indicações em termos gerais da situação ou de como é que surgiu a Lei Quadro, ou qual é a razão de ser, quais são os seus antecedentes. Muitos de vós recordam-se que antes de termos a Troika em Portugal existia uma primeira lei quadro das associações públicas profissionais de 2008. Tanto quanto julgo saber, essa primeira lei quadro foi alvo de um amplo debate na Assembleia da República, mas como ia apenas abranger as associações que se viessem a criar no futuro, o debate foi mais mitigado. Tanto também quanto julgo saber, essa lei quadro aplica-se a duas ordens profissionais. Uma delas, a ordem dos psicólogos. Portanto, já a ordem dos psicólogos teve que se adaptar pela primeira vez a uma lei quadro. Naturalmente que quando tivemos a visita da Troika, um dos temas fundamentais era a questão dos serviços. E os serviços prestados por advogados, contabilistas, técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas. E assim surgiu a primeira referência no memorando de entendimento sobre a questão das profissões regulamentadas ou profissões reguladas. E no memorando havia essencialmente três ordens de referência. A primeira era a necessidade de reduzir o número de profissões regulamentadas. Isso ocorreu, e não estamos a falar de profissões no âmbito de ordens profissionais, e estávamos também a falar num outro objetivo que era a redução das restrições do acesso ao exercício da profissão. Este era o primeiro vetor que estava no memorando. O segundo prendia-se com a adaptação da Diretiva Qualificações, também às profissões reguladas por associações públicas profissionais. E o terceiro era a questão da Diretiva de Serviços, ou seja, a incorporação, a transposição setorial dos princípios que constavam da Diretiva de Serviços. Naturalmente que o trabalho seria hercúleo se fosse feito ordem a ordem. E daí que se nota na evolução das várias versões do memorando, a partir de um determinado momento surgiu a ideia de uma lei quadro. E porquê? Tanto quanto também posso me enganar aqui na contabilidade, existem 18 associações públicas profissionais em Portugal. O que dá para ver a variedade, desde os advogados aos despachantes oficiais. Portanto, existe um conjunto amplo de associações públicas profissionais e teriam que se ver caso a caso. Naturalmente que nessa situação, existindo já uma lei quadro das ordens profissionais, a opção foi, naturalmente, criar uma primeira lei quadro que fosse transversal às associações públicas profissionais, as existentes e as que se viessem a criar. Portanto, muitas das ideias que constam da lei quadro que agora estamos a analisar resultam desse enquadramento. Portanto, muitas das opções que constam da Lei 2 de 2013 têm naturalmente esse contexto histórico. Uma primeira lei quadro, a intervenção da Troika e a necessidade de transpor determinados requisitos europeus. Naturalmente que a lei quadro das associações públicas profissionais foi um pouco mais além. E foi um pouco mais além atendendo
aos problemas que foram surgindo na jurisprudência nacional e estrangeira sobre a atividade das associações públicas profissionais. Em primeiro lugar, é uma questão absolutamente inquestionável. As associações públicas profissionais desempenham um papel absolutamente fundamental na regulação de atividades, porque de outra forma não seriam possíveis. Ou seja, regular com conhecimentos técnicos aprofundados profissões altamente qualificadas, naturalmente que por um princípio de especialização só poderiam ser feitas pelos próprios, pelos seus pares. E, portanto, isso em termos gerais. E até, se pensássemos, por exemplo, na Ordem dos Advogados, até por uma questão de independência da própria profissão, é natural que a sua regulação esteja entregue a uma entidade autónoma. E porque o advogado está na relação com o Estado juiz, o Estado regulador, o Estado de administração e tem que ter independência para face a esse. E, portanto, as associações públicas profissionais desempenham um papel absolutamente fundamental. O problema das associações públicas profissionais, e não é só um problema português, verificava-se, ou seja, no âmbito da Troika, não foi só apenas o problema de Portugal. Esta questão colocou-se em Espanha e em Itália. Em Itália também surgiu uma lei para regular esta matéria. O problema, em geral, é que existe, por vezes, em termos excepcionais, naturalmente, e não é esse o caso regra das ordens profissionais, existe uma ultrapassagem da sua função social, das suas atribuições. Eventualmente até por interesses corporativos, como já foi até reconhecido num dos acórdãos do Tribunal Constitucional que vou referir de seguida. Posto isto, quais são então as principais alterações que resultam da Lei Quadro das Ordens Profissionais? Muitas delas já foram aqui referidas pelo professor Domingos Soares Farinho, quanto à organização interna, mas eu vou aqui dar também só mais algumas ideias em termos de linhas gerais que a Lei Quadro pretendeu introduzir. Em primeiro lugar, uma ideia de transparência e informação. A ideia de transparência não é uma crítica por opacidade à situação que existia, não é isso. O princípio da transparência aqui é no sentido de facilitação do acesso à informação, quer pelos profissionais da atividade, quer pelos candidatos ao exercício da atividade, quer por qualquer pessoa que possa ter alguma relação com um profissional cuja atividade é regulada por uma ordem profissional. Nesse sentido, por exemplo, as ordens profissionais devem disponibilizar de forma livre, gratuita e facilmente acessível as regras gerais de exercício da profissão, princípios deontológicos, regras de acesso, registro dos membros das ordens profissionais facilmente controlável, registro das sociedades de profissionais. Porquê? Porque, tendo em conta a importância desse tipo de atividades, é importante que qualquer pessoa possa saber se, por exemplo, se for a um hospital, se a pessoa que eu está a atender é de facto médico. Ou se contratar um engenheiro, ele tem de facto as credenciais necessárias para exercer a sua atividade. Portanto, é nesse sentido de reforço da confiança que os utentes ou os beneficiários do serviço devem ter neste tipo de profissões. Bem como, naturalmente, esse princípio de transparência incluía também a necessidade de prever mecanismos de denúncia ou de queixa que possam existir pelas atividades. Ou seja, facilitar o controlo não só pelos próprios membros, mas também pelos beneficiários da atividade. Uma segunda ideia seria a redução dos requisitos de acesso à profissão. Naturalmente que, se olhássemos para todas as ordens profissionais, nem todas tinham problemas. Mas, por exemplo, uma das questões que vou tratar a seguir era a questão da duração dos estágios. E, assim, olhando para as várias ordens profissionais, notávamos que existiam prazos absolutamente diversos, sem que nenhuma justificação plausível surgisse. Uma outra nota é a questão, e essa é bastante polémica, e daí que esteja agendada uma mesa específica sobre isso para amanhã, é a questão das sociedades de profissionais. E aqui, quanto às sociedades profissionais, existem duas ideias básicas. A primeira delas é a abertura do capital. Ora, na abertura do capital, permitir-se que uma sociedade profissional possa ser detida, ou pelo menos parte do capital possa ser detido, por não profissionais. A segunda ideia é a possibilidade de a administração também possa integrar a administração
pessoas que não tenham essas qualificações. Qual é que é a razão de ser ou qual é que era o objetivo associado a essa ideia? Em primeiro lugar, também de abertura e de facilidade de acesso. Naturalmente que se uma sociedade de profissionais puder ser financiada, por exemplo, não através de crédito, mas através de entrada no capital social, mais facilmente entram novos agentes no mercado, nas várias áreas. Naturalmente que quem investe quer também ter algum papel na gestão e, por isso mesmo, seria necessário abrir também, de alguma forma, a gestão a profissionais não qualificados. Naturalmente que isso levanta vários problemas que serão discutidos na sessão de amanhã. Uma última nota, então em termos gerais, quanto ao regime das associações públicas profissionais, prende-se com a publicidade. É também uma matéria muito problemática, em várias ordens, em várias áreas. Porque qual é o problema? É ia dizer velha ideia, mas não vou querer qualificá-la dessa forma, é a ideia tradicional de que a publicidade está associada aos comerciantes e que ser comerciante é mau para quem exerce uma profissão altamente qualificada. Talvez não seja bem assim. Às vezes nós utilizamos muito a ideia dos alemães como modelo para várias situações. Eu recordo-me sempre de ver anúncios a sociedades de advogados em elétricos na Alemanha. Portanto, e não vejo que os advogados alemães sejam, por exemplo, menos qualificados que os portugueses. Por isso. E, portanto, também no sentido de facilitar a publicidade. E a publicidade em duas vertentes. Desde logo, a publicidade no sentido de divulgação dos serviços que são prestados, quer também a publicidade no sentido de angariação de clientela. Portanto, são a publicidade nessa dupla vertente. Uma última nota era a aplicação prática da Lei Quadro. Ela realmente previa prazos para a adaptação que não foram até à data cumpridos. Ainda ontem estive a ver atentamente o site da Assembleia da República e, felizmente ou infelizmente, não encontrei um único. Posso ter tido azar, mas de facto é que não havia nenhuma projeto ou proposta de lei no sentido da alteração dos estatutos ou das leis que regulam estas profissões. Portanto, isto eram as ideias que eu vos queria transmitir em termos de linhas gerais da reforma. Naturalmente que poderemos falar sobre elas a seguir. Agora, o tema que iria falar na sessão seguinte, que é a liberdade de acesso e exercício da profissão e as associações públicas profissionais, em especial o regime de estágios. Duas notas. Primeiro, o facto de eu ter escolhido uma fotografia da OIT não me significa que eu seja membro da OIT, mas tem algum significado, como veremos mais adiante. E outra nota, em termos de direitos, que também é uma matéria que está muito em voga, a questão dos direitos de autor, eu tenho o direito de autor sobre a respectiva fotografia, porque fui eu que a tirei. Portanto, não estou aqui a violar direitos de autor de terceiros. Bem, sobre esta matéria, eu iria falar sobre basicamente quatro tópicos gerais. A primeira nota sobre jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, do Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional. Depois, a questão do acesso e exercício da profissão na Lei Quadro, desenvolvimentos recentes, vou dar 2 exemplos. E depois uma perspectiva de balanço. Se eu estiver a falar muito depressa, façam-me algum sinal. Não, está ótimo. O único problema é que, de uma situação de falta de excesso de tempo, começamos a ter o tempo relativamente controlado. E, portanto, convém ter noção disso. Ok. Bem, jurisprudência. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A primeira nota é que o livre exercício da profissão não está reconhecido na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Mas o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, neste Acórdão de 2009, vai retirar uma ideia que me parece, de certa forma, interessante, que é o exercício da profissão, embora não esteja expressamente previsto, pode resultar da proteção do livre desenvolvimento da personalidade. E, portanto, o exercício da profissão, ainda que não esteja expressamente previsto, pode retirar-se do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, quando diz respeito ao direito ao respeito pela vida privada e familiar. Naturalmente, qual é a ideia geral? É que o exercício da atividade profissional é uma decorrência ou é uma componente do desenvolvimento da personalidade. Portanto, a Convenção não garante o direito ao livre desenvolvimento, ao livre exercício da profissão. Todavia, a vida privada não exclui as atividades profissionais, na medida em que a pessoa se realiza através do trabalho e, portanto, é através do trabalho que muitas das relações pessoais com o mundo exterior se concretizam.
Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Aqui sim encontramos a primeira manifestação da liberdade profissional e do direito de trabalhar. Acórdão 2009 do Tribunal de Justiça. Ainda que não tivéssemos a Diretiva de Qualificações, e temos, os tratados impõem que o reconhecimento das qualificações possa ocorrer entre os vários Estados. Portanto, na medida em que um Estado possa atribuir qualificações, e estamos a falar de qualificações académicas ou profissionais, sendo que uma não significa necessariamente a outra, esses reconhecimentos devem ser tidos em consideração. Qual era o caso que aqui estava em causa? O recrutamento de docentes universitários. Portanto, no sentido de reconhecimento das qualificações profissionais obtidas noutro Estado. 2011, acórdão Comissão contra a Áustria. Há dois casos semelhantes, Comissão contra a Áustria e Comissão contra Portugal. Portugal não suscita questões prejudiciais, mas é frequentemente visado em processos de incumprimento. Portanto, de alguma forma, estamos sempre no Tribunal de Justiça. E qual era aqui o caso? Era o caso dos notários. No sentido de dizer que, em primeiro lugar, a nacionalidade não pode ser requisito de acesso à profissão de notário. Porquê? Porque não existiam razões que o justificassem. E tal como assim também não será para outras profissões. E a outra é de que a Diretiva de Qualificações se aplicava à profissão de notário. Acórdão 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, portuguesas. Qual era o problema neste acórdão? Existia um regime de formação das ordens, da Câmara da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, no sentido de dizer que a formação tinha que ser feita obrigatoriamente por todos os técnicos durante um determinado período. Essa formação era necessariamente facultada ou disponibilizada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e qualquer formação que não fosse dada pela Ordem tinha que ser por ela reconhecida. Naturalmente que, neste caso, não a propósito do livre desenvolvimento da personalidade ou da iniciativa económica, mas ao invés, por princípios de livre concorrência, vai dizer que essa opção eliminava a concorrência no mercado e, portanto, não era admissível ter esse monopólio de formação dos técnicos oficiais de contas. Agora voltamos ao direito interno. Tribunal Constitucional. Começamos com um acórdão com alguns anos, de 84. Basicamente, é talvez dos primeiros acórdãos sobre a liberdade de profissão. E qual é a ideia? É de que eu devo poder exercer a profissão que escolho, porque isso faz parte, desde logo, de um direito fundamental, mas resulta do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. E aqui se diz que este acórdão, salvo erro, não era sobre uma ordem profissional, mas era sobre a possibilidade de um sindicato atribuir carteiras profissionais. Ou seja, essa é a ideia de liberdade, posso aceder e exercer a profissão livremente. Todavia, é possível a lei naturalmente regular o acesso e o exercício dessa profissão, desde que determinadas exigências impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à capacidade do indivíduo o exijam. E, naturalmente, quais são os exemplos típicos? Preparação universitária, realização de estágios, concursos, experiência profissional. Portanto, isso é naturalmente assim, ou seja, eu, para exercer determinadas profissões, que são altamente qualificadas, e que essas altamente qualificadas, em regra, têm ordens profissionais ou associações públicas profissionais, naturalmente que os requisitos de acesso são justificados. 5 anos depois, também o Tribunal Constitucional coloca-se a questão de saber se existe algum interesse público suficientemente consistente para justificar, isto aqui já sobre a ordem dos advogados, que haja uma subtração ao associativismo privado das atividades que seriam atribuídas à ordem dos advogados. E se isso ou não, ou se a atribuição desses poderes a uma entidade como a ordem dos advogados seria contra ou não a Constituição. O Tribunal Constitucional, nessa altura, vai dizer que o exercício da advocacia exige apurada regulamentação sobre os controlos e condições de exercício e de verificação do seu controle. Esta jurisprudência parece-me ser aplicável não só à advocacia, mas qualquer outra atividade que esteja, neste momento, regulada por uma associação pública profissional. Naturalmente que se vem falar também na existência, na sujeição de um código deontológico, de tutela disciplinar, e sendo a independência a condição, a justificação da delegação de competências, e perdoem-me os juristas de direito público, se não será uma verdadeira delegação de competências, mas a minha formação é de direito privado, espero não ter cometido nenhuma gafe, mas a delegação de competências do Estado nas associações públicas profissionais, neste caso da Ordem dos Advogados, é uma condição de independência face ao próprio Estado.
E, portanto, este acórdão vai aceitar duas coisas. Primeiro, aceita como legítima a obrigação de inscrição de todos os profissionais, ou seja, não da inscrição obrigatória. Se eu quero exercer uma profissão que seja regulada por uma ordem profissional, eu sujeito-me naturalmente a uma obrigação de inscrição, uma situação de inscrição obrigatória. Como reverso da inscrição obrigatória, e porque as organizações precisam de rendimentos para funcionar, naturalmente que coloca-se a questão seguinte, que é ou não lícito a obrigação de pagamento de cotas? Naturalmente que sim. Deve-se considerar que sim, que é lícito. Uma questão diferente é a proporcionalidade do valor dessas cotas. 91. Câmara dos Solicitadores. Aqui é sobre a questão da reserva de lei. Outra questão importante, que é importante ter em conta na elaboração da Lei Quadro, é a questão da reserva de lei. Há determinadas matérias que devem estar reguladas por lei. Naturalmente que se estivermos a falar de normas absolutamente internas da organização da associação, que essas naturalmente podem ser reguladas no âmbito do poder regulamentar. Agora, questões absolutamente essenciais, nomeadamente de concretização ou de restrição de direitos fundamentais, como o direito ao livre acesso à profissão, devem estar reguladas em lei. E daí que este acórdão veio dar essa nota, ou seja, a reserva parlamentar, e quando se diz reserva parlamentar, estamos-nos a referir, desde logo, a lei da Assembleia da República ou a decreto-lei autorizado. Ou seja, decreto-lei que seja autorizado a regular estas matérias por uma lei prévia da Assembleia da República. Portanto, quais são as profissões e a condição de inscrição, quem se pode inscrever, isto tem que estar regulado em lei. Também no mesmo sentido há um outro acórdão de 99 do Tribunal Constitucional, que vem dizer que tudo o que seja matéria legislativa, e não apenas a matéria de restrição, deve estar na lei, e um outro de 2002 que vem impor, como também estando com reserva de lei, as condições indispensáveis para o exercício da profissão. 2001. Basicamente, em 2001 concretiza-se o princípio da liberdade de escolha de profissão. Então, como direito subjetivo de dimensão negativa, de defesa, e positiva de direito ao trabalho. Mas também não só apenas isso, ainda como liberdade de exercício em sentido amplo. E quando é a liberdade de exercício em sentido amplo? É a liberdade no sentido de exercer como? Individualmente, coletivamente, através de sociedade, de forma autónoma ou até subordinada. Compete à pessoa escolher naturalmente qual a forma de exercício da sua profissão. Neste acórdão há uma ideia importante de proporcionalidade que nos pareceu interessante referir, que é as restrições de exercício são menos intensas do que as restrições de acesso. Naturalmente que eu posso aceder e posso ter algumas condições de exercício, mas se eu nem sequer puder aceder, nem sequer uma questão de restrições ao exercício. E, portanto, qualquer restrição no acesso, qualquer grau superior de restrição de acesso deve ser devidamente justificada pelo interesse prosseguido, sendo que uma solução menos gravosa não seria suficiente para respeitar esse interesse. 2011. Agora entramos nos acórdãos da Ordem dos Advogados. Lamento, não tenho nada contra a Ordem dos Advogados, mas são os acórdãos que existem. Primeira questão, acórdão do Exame Nacional de Acesso ao Estágio. Reconhece, isto é inquestionável, a advocacia desempenha um papel essencial na realização da justiça, deve ser independente. Embora aqui ainda coloca-me algumas dúvidas a referência à advocacia enquanto profissão liberal, não necessariamente assim, ou pode não ser necessariamente assim. E o que é que aconteceu? O Estatuto da Ordem dos Advogados não previa qualquer exame de acesso. E em 2011 a Ordem dos Advogados resolveu instituir um regime de acesso através de um regulamento interno. O que acontece é que esse regulamento interno, por violação do princípio da reserva de lei, não poderia regular a criação de um requisito novo, autónomo, para além da existência das qualificações profissionais. E, portanto, o regulamento, neste caso, foi considerado como não sendo uma mera pormenorização adicional de aspectos funcionais e estabelece ex novo uma condição adicional do acesso à advocacia, como tal foi considerado inconstitucional. Aqui está um link para um parecer do Provedor de Justiça sobre esta questão. Portanto, a autorregulamentação não pode invadir a zona nuclear do acesso ou do exercício da profissão. E, portanto, a reserva de lei funciona como garantia do interesse geral quanto a tendências corporativistas. 2012, último acórdão,
neste caso também da Ordem dos Advogados, mas era uma questão diferente. Já não funcionava a questão de exame de acesso, mas era, muito bem, se o período de estágio não corre bem e não passa às provas, fica suspenso durante 3 anos a possibilidade de realização de umas novas. Naturalmente que aqui foi de uma forma hábil, não foi proibida a reinscrição na associação, mas foi colocada uma suspensão de 3 anos. Naturalmente que ninguém vai estar 3 anos à espera para voltar a entrar numa associação e provavelmente as pessoas acabam por ter que seguir outra profissão que não seja aquela que pretenderiam. Sem com isto querer dizer que as ordens profissionais têm que garantir o acesso a todas as pessoas que queiram exercer uma determinada profissão, independentemente das suas qualificações. Também se escusado será dizer que foi considerado inconstitucional. Lei Quadro. A Lei Quadro estabelece determinadas atribuições, defesa dos interesses gerais dos destinatários, representação, regulação do acesso. Regulação do acesso e do exercício. Não é regulamentação, não é criação ex novo de regras sobre o acesso e o exercício da profissão. As ordens profissionais devem regular, de acordo com as regras, naturalmente, regular os interesses de terceiros, candidatos à profissão, destinatários, devem regular de acordo com o quadro legal que dispõem e não criar novas regras. Concessão de títulos profissionais, títulos de especialidade, o registro profissional, o poder disciplinar, etc. Esta norma surgiu aqui no A5, número 3, embora isto fosse quase tautológico, parece-nos que é também de certa forma pedagógico. As associações públicas profissionais não podem, por qualquer meio, seja ato ou regulamento, estabelecer restrições à liberdade de acesso e de exercício da profissão que não estejam previstas na lei. A tal ideia de reserva de lei. Nem infringir regras da concorrência, como vimos no acórdão há pouco do Tribunal de Justiça, na prestação de serviços profissionais. Os estatutos devem regular uma série de matérias, aquisição ou perda da qualidade de membro, estágios profissionais, número de períodos de inscrição. Esta questão é importante. A questão dos estágios tem várias vertentes. Desde logo, um dos objetivos foi a redução do período de estágios para 18 meses. Havia vários períodos, a Ordem dos Advogados já teve um período de 18, depois foi para 24, esteve em 30 e agora, para isto, vai mesmo voltar aos 18, por força da lei, se forem aprovados os novos estatutos. Mas há uma outra questão, é que não bastava limitar o período de estágio, era necessário estabelecer que era de certa forma controlável os períodos de inscrição. Porque eu podia dizer, são 18 meses, mas abre o estágio de 3 em 3 anos. Portanto, havia que também estabelecer algumas regras para evitar que fosse contornada o objetivo de estabelecer períodos mais delimitados. Os estatutos consagram os princípios e regras deontológicos, o procedimento disciplinar, etc. Bem, artigo 8º, número 2, a questão dos estágios. Portanto, o princípio geral é que os estágios não podem exceder os 18 meses, exceto em casos devidamente justificados ou impostos por regras da União Europeia, que é uma norma mais abaixo, nomeadamente que se aplica ao regime do internato na medicina e, salvo erro, também no regime da enfermagem. Têm que ser definidos os direitos e deveres do patrono, os direitos e deveres do estagiário, o regime de suspensão do estágio, seguro de acidentes profissional e seguro de acidentes pessoais e seguro profissional. Não ficou aqui a questão da bolsa de estágio. Naturalmente que era uma questão que levantava muitas dificuldades para várias ordens, mas embora não esteja na Lei Quadro a questão da bolsa, naturalmente que as ordens, de acordo com o seu poder, com a sua capacidade de proposta ao Governo, podem, querendo, em cada um dos estatutos, definir princípios quanto à atribuição de uma bolsa de estágio. Já vamos ver depois mais à frente a questão da bolsa de estágio a propósito de um parecer recente da Ordem dos Advogados. Regime de acesso. A regra geral é que estamos sujeitos a uma inscrição prévia. Naturalmente que as ordens, na proposta que apresentam ao Governo, podem dizer não é necessário sequer inscrição prévia. Liberdade de exercício. Salvo erro é o que sucede, por exemplo, com a ordem dos economistas. Proibição de números de cláusulas. Não é possível estabelecer restrições quantitativas no acesso à profissão, dizendo que, por ano, só aceitamos 50 novos candidatos. A regra geral para o estágio é que basta a titularidade da habilitação legalmente exigida, e quanto a isto, parece que existe agora uma tendência de não exigir apenas a licenciatura, mas também o mestrado, o que me parece altamente problemático, porque, por força da Diretiva de Qualificações, salvo melhor opinião, eu exijo mestrado a um português, mas sou obrigado a aceitar um espanhol com licenciatura, e, portanto, não sei se queremos prejudicar os nacionais com esta opção. Inscrição definitiva. Os requisitos que têm que estar definidos na lei de criação e na lei que regula a profissão. Lei. Não é regulamento interno, não é ato interno, é na lei.
E pode essa inscrição definitiva depender de estágio, de formação ou de exame final. Um exame final, não é exames finais em catadupa. No início, no meio e no fim, várias vezes, etc. Para terminar, para chegar já quase ao fim, um artigo problemático, a tutela administrativa. A tutela administrativa, que está no artigo 45, não é nova. Ela já estava na primeira lei quadro. Aliás, a primeira lei quadro era mais otimista. Se calhar não é bem a palavra otimista, mas era mais interventiva. Aqui vem-se considerar o quê? Que, em determinados casos, por se tratarem de matérias absolutamente sensíveis, que o poder regulamentar está sujeito, naturalmente, a uma verificação prévia de legalidade. Para evitar o quê? A aprovação de regulamentos que impedem o acesso à profissão, que obrigam os interessados a ir para o tribunal, esperar que as decisões surjam, estar sujeitos às flutuações jurisprudenciais, sendo que isto é absolutamente fundamental. Atos internos não podem restringir o acesso à profissão. Desde que não podem naturalmente concretizar, não podem acrescentar novos elementos. Desenvolvimentos recentes, duas notas. Parecer do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Eu confesso que isto é de junho deste ano e que vem dizer o seguinte. Existe uma medida de apoio à contratação que se chama estágios profissionais, que basicamente é a possibilidade do IFP patrocinar, dar um determinado apoio à realização de estágios, salvo erro, até 9 meses. Pois bem, segundo o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, isso não é possível por vários motivos, porque a atividade de advocacia tem que estar sujeita é independente, não pode gerar nenhuma relação, ou tendencialmente nenhuma relação, nomeadamente, aqui não se fala da relação de advocacia, mas a relação do estágio, portanto, o estágio tem que ser independente, mas a profissão pode não ser, porque pode ser exercida através de contrato de trabalho, mas isso é apenas uma nota. Portanto, o estágio tem que ser independente, não pode estar sujeito a restrições de ordem laboral. Aqui, duas notas. Parece-me que há aqui uma pequena confusão sobre alguns conceitos. Desde logo, a Lei Quadro, a Lei Quadro prevê isto, mas já resultava desde logo do Código de Trabalho, que é a autonomia técnica ou científica não impede a existência de contratos de trabalho, porque se fosse assim... Esse é um lado. Por outro, não é pelo facto dos valores serem muito importantes que exijam independência que não pode existir contrato de trabalho. Se fosse assim, os médicos eram todos livres prestadores de serviços. Naturalmente. Porque o advogado pode lidar com a vida em liberdade, o médico provavelmente lida com a própria vida. Portanto, sem vida não há sequer liberdade. E, portanto, nem um médico podia exercer em contrato de trabalho. Portanto, isso parece-me uma noção um pouco também tradicional da profissão. E, portanto, isso já resultava do Código de Trabalho. Mas o 28, número 2 da Lei Quadro, vem dizer que não pode ser impedido o exercício no âmbito de uma atividade subordinada. Portanto, o estágio pode ser para o exercício de uma atividade independente ou uma atividade subordinada. O que é que acontece? Este parecer, já que não é possível através de regulamento interno, parece-me que agora adotou-se a técnica do parecer, que é, estabelece por parecer que não pode aceder a estágios profissionais. Portanto, não se garante uma bolsa de estágio e impede-se que o estagiário possa ter uma bolsa de estágio conferida por quem? Pelo Estado. Porquê? Porque a advocacia é uma atividade independente. Última nota, também, mais uma vez, peço desculpa aos meus colegas advogados, também relativamente à Ordem dos Advogados, acórdão recente, também de junho deste ano, acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, sobre a questão das taxas. Naturalmente que, se não é possível o regulamento interno, se não é possível suspender a inscrição para os alunos que chumbam, naturalmente o que é que surgiu a seguir? Vamos aumentar as taxas de inscrição. Pois bem, o Tribunal veio agora dizer que, e aqui o acórdão é bastante detalhado nessa matéria, que, pois bem, naturalmente que as ordens têm a ter capacidade para definir as taxas dos serviços, mas não podem ser desproporcionais. Portanto, mais uma vez, porque é que existe aquela regra da tutela administrativa? Para evitar estes casos. Conclusões. Naturalmente que, agora uma nota final para terminar. Naturalmente que a Lei Quadro tem aspectos positivos e negativos, naturalmente que pode haver aspectos que podem ser melhorados nas próprias transposições que se fizerem da Lei Quadro para cada ordem profissional, adaptando ao setor, às especificidades do setor, mas tem aqui aspectos importantes que era importante terem atenção. E são aspectos importantes que não surgiram no âmbito de um laboratório. Isto surgiu atendendo à experiência jurisprudencial portuguesa e estrangeira de casos semelhantes.
E, portanto, penso que, naturalmente, que durante o debate que se seguirá e durante o dia de hoje e de amanhã podem outras questões surgir, mas, portanto, eram estas as ideias que eu vos queria transmitir. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora iniciar então um pequeno período de debate, não mais do que 10, 15 minutos. E, portanto, eu penso que há alguém na sala encarregado da tarefa de facultar um microfone a quem quer intervir. Exatamente. Portanto, se alguém quiser fazer um comentário, uma sugestão, uma crítica, uma pergunta, talvez preferencialmente indicando se a questão é dirigida a um dos dois ponentes. Se ninguém tem perguntas, eu tenho imensas perguntas para fazer e, portanto, posso começar logo. Então, está ali. Bom dia, Mário Abreu, Ordem dos Economistas. A questão que tinha a propor era a seguinte. A Lei Quadro, esta Lei Quadro, que nos acabou de ser apresentada, previa, conforme foi dito, determinados prazos para as ordens apresentarem os projetos de novos estatutos adequantes às normas da Lei Quadro e também previa um prazo para o Governo promover a aprovação pela Assembleia da República, a aprovação desses mesmos estatutos. A questão que eu ponho é a seguinte: vamos supor que não é dado cumprimento a estas normas da Lei Quadro. Eu gostava de saber qual é o efeito da Lei Quadro relativamente aos atuais estatutos que estão em vigor, ou seja, aquelas normas da Lei Quadro que conflituem com normas vigentes nos atuais estatutos das ordens, sobrepõem-se efetivamente aos atuais estatutos. Estou a lembrar, por exemplo, em processos eleitorais em que, por exemplo, seja restrito o direito de voto, por exemplo, um tempo de inscrição na ordem, enquanto que face à nova Lei Quadro não existe isso. Portanto, há um conjunto de questões, de normas da Lei Quadro, que provavelmente conflituam com normas que estão presentes nos atuais estatutos da ordem. Supondo que o Governo não leva avante, digamos, a sua iniciativa legislativa, o que é que se mantém em vigor? Muito obrigado. Não sei se queres próprio mais perguntas. Não. Eu posso responder já, sem prejuízo de haver mais questões. Parece-me claro, pelo modo como está feita a norma, digamos, transitória, esta norma de adaptação, que prevalece a Lei Quadro. Não tenho grandes dúvidas. Aliás, até uma certa interpretação, novamente, sistemática do que tem sido o labor legislativo em termos de organização administrativa, nos diz que, comparando com as leis Quadro, as leis de organização administrativa que foram feitas nos últimos 5 anos, foi sempre esse o princípio do legislador. Eu estou à vontade porque, por exemplo, vou dar de uma área que é a única área de direito que conheço bem, que é o direito fundacional, e a Lei Quadro das Fundações faz exatamente a mesma coisa. O que diz é que há 6 meses para as fundações adaptarem os seus estatutos à Lei Quadro, e se não o fizerem, prevalece a Lei Quadro sobre os estatutos fundacionais. E o legislador fez exatamente a mesma coisa, pelo menos como eu interpreto a norma em questão, para a Lei das Associações Públicas Profissionais, isto é, como disse muito bem, quando houver algum tipo de confronto entre as normas da lei e os estatutos, prevalece, nesse caso, a norma da lei. Nos restantes casos, obviamente, continuar-se a aplicar as normas dos estatutos. Não sei se o David ainda quer dizer alguma coisa. Só para dizer que, de facto, essa parece-me a única interpretação possível. Todavia, os tribunais já, em alguns casos recentes, mais uma vez, da Ordem dos Advogados, que até surgiram há uns meses atrás, em que os tribunais administrativos de primeira instância, no âmbito de uma providência cautelar sobre o exame de acesso, um veio dizer que sim, a lei aplicava-se, o outro vinha dizer não, a lei não é totalmente clara. Não, eu acho que não há argumentação possível. Salvo melhor opinião, uma das jurisprudências estava certa, a outra não. Mas lá está, o problema é de que, como estamos a falar de normas novas, há sempre alguma flutuação jurisprudencial, mas concordo em absoluto com aquilo que o professor Domingos Soares Chorinho transmitiu. Agora deixe-me só, para quem não tenha presente, a norma que estamos a referir é o artigo 52, cuja epígrafe é imperatividade, e diz: as normas constantes da presente lei prevalecem sobre as normas legais ou estatutárias. Não, calma, já vamos. Ou estatutárias que as contrariem.
Obviamente isto poder-se não se aplicar neste caso, mas eu não vejo como é que podemos não interpretar assim. Por isso ou seja, compreendo perfeitamente a discussão jurisprudencial, mas não me parece argumento suficiente. Aliás, digamos, divergência jurisprudencial é algo com que nós convivemos naturalmente. Portanto, não é argumento suficiente. Mais alguma pergunta? Faça favor. Peço desculpa, já lhe dou a palavra. Eu queria dar só um contributo para esta questão, porque exatamente eu vi um acórdão do Tribunal Central Administrativo, já não era uma providência cautelar, era uma intimação para proteção de direitos e liberdades e garantias, e defendia que, enquanto não fossem aprovados os estatutos, e que se aplicariam pelo menos às situações constituídas à sombra, ou seja, tipo, era uma situação que os estagiários estavam, quando se inscreveram, vigorava a lei antiga e entendeu-se que havia normas contraditórias, ou seja, por um lado há essa norma que imperativamente implica quase tipo um estatuto reforçado de revogação da lei anterior, mas depois existem normas de direito transitório e, portanto, já em alguns casos prevaleceu a ideia que se deve, pelo menos para as situações constituídas antes, não para os novos Estados, a lei, os estatutos anteriores. Era só isto. Agora aqui, se faz favor. Obrigado. Era uma pergunta complementar à anterior sobre a prevalência da Lei Quadro. Ou seja, há também uma disposição que diz que até à aprovação do novo Estatuto, desde que as associações tenham cumprido os prazos estabelecidos na lei, vigora o Estatuto anterior. Mas, pelo que me estão a dizer, portanto, nós hoje ainda continuamos a fazer exames de acesso à ordem no âmbito do Estatuto anterior. Seria possível invocar essa vossa prevalência da Lei Quadro por alguém que não tenha tido sucesso nesse exame de acesso para dizer, não, eu tenho direito a entrar na ordem porque o exame que vocês estão a fazer não é conforme com a lei anterior. Nós continuamos, estamos a preparar um regulamento de estágios, eu estou a falar, eu sou vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros. Nós estamos a preparar o regime de estágios e o exame de estágio para quando entrar o novo Estatuto, mas pelo que me estão a dizer, as pessoas que estão hoje a fazer exames de acesso podem, mais tarde, levantar problemas num tribunal, portanto, impugnar uma eventual decisão negativa que ocorra. É uma excelente questão. Quem é que... Ora bem, portanto, continuando na linha do que respondi, uma vez que a sua questão também é na linha da questão anterior, eu diria que a consequência é essa, ou seja, de facto, o que nos pode, à partida, impedir ou causar alguma resistência a levar este raciocínio até ao fim é que isto parece caricato, mas é que, infelizmente, a situação é realmente caricata, desde logo porque o modo como estão feita a disposição transitória, cria uma situação que não devia suceder ou que não é fácil de explicar, que exige um duplo cumprimento de adequação. Isto é, tanto as associações públicas profissionais têm que fazer uma parte, como o Governo tem que fazer outra. E, aparentemente, há uma disponibilidade por parte das associações profissionais, mas não tem havido esse movimento ainda da parte do Governo, como aliás já foi referido há pouco pelo Dr. David Carvalho Martins. O que é que isto vai levar? É que vamos imaginar que o caso que referiu é exatamente assim, isto é que há realmente uma contradição entre o que se pode retirar de concreto desta lei quanto a um regime de acesso e o atual regime, ou o regime que está a ser preparado. Eu diria que a consequência será, das duas uma, se apanharmos um tribunal indo pela questão há pouco levantada pelo Dr. David, se apanharmos um tribunal mais cauteloso, eu acho que ele vai tentar encontrar uma fundamentação para dizer, bem, continuem a fazer o que está a ser feito, porque nada aconteceu, sobretudo porque o tribunal provavelmente poderá fazer alguma diferença ao facto de quem está aqui em grande incumprimento é o Governo, não é? Se encontrarmos um tribunal que não tenha esses pruridos, digamos assim, o que vai acontecer é que vai, de facto, dizer que é ilegal, ou seja, que há uma contradição entre este novo, neste caso, por exemplo, da Ordem dos Engenheiros, esse novo regime,
E depois entramos no processo normal de resolução, que é provavelmente vai haver uma situação de responsabilidade e provavelmente essa situação de responsabilidade, se tudo for levado até a última casa, será depois repercutida em direito de regresso sobre o Estado, porque é o Estado que está a impedir, digamos assim, a atualização ou a resolução deste problema. Repare-se que há um caso, novamente, para dar um exemplo, só dou este exemplo para perceberem que não estão sozinhos, digamos assim, para dar algum consolo. Há um caso semelhante a acontecer neste momento, novamente, no domínio fundacional. Há um conjunto de fundações criadas por diploma legal, que a norma transitória da Lei 4 das Fundações diz que têm que ser alteradas pelo Governo, uma vez que os estatutos não podem ser alterados pelas próprias fundações, porque os estatutos estão integrados no Decreto-Lei Criador, e em alguns dos casos, aliás, na esmagadora maioria dos casos, só conheço um caso em que já foi feita a alteração, que é no caso da Fundação Luso-Americana, não foram alterados os estatutos. E, portanto, neste momento, esses estatutos estão a violar a Lei 4 das Fundações. E não por culpa das próprias fundações, não é? Como é evidente. Portanto, eu diria que sim, dependendo um bocadinho da flutuação jurisprudencial, que é sempre difícil de antecipar, pode acontecer um desses casos. Só uma nota sobre isto. Percebemos perfeitamente a sua questão, porque, por exemplo, vem aqui dizer, é o 53, número 6, que vem dizer que a inobservância do disposto nos números 2 a 4, basicamente é a colaboração das ordens com o Governo no sentido da apresentação das propostas. Naturalmente que esta regra pressupõe que a proposta que seja apresentada ao Governo está conforme a Lei Quadro. E aquilo que acontecia no caso dos acórdãos que vi sobre a Ordem dos Advogados, ele não estava de acordo, porque continuava, por exemplo, a prever um exame de acesso à profissão. E isso não está de todo de acordo. A partir do momento em que esteja em total oposição, ainda que eu apresente salvo a minha opinião, ainda que eu apresente a proposta que esteja em total oposição com o projeto que eu quero transpor, eu não vou poder depois beneficiar da inaplicabilidade do regime porque apenas cumpriu o prazo. Eu diria de uma forma muito generosa que ainda talvez tivéssemos tempo para uma última questão, se alguém quiser, se não... há ali um voluntário. Pedia-lhe que fosse breve para não perdermos o tempo de coffee break. Bom dia. Eram duas questões, mas breves. Por um lado, a primeira é dirigida ao professor Domingos Soares Marinho, se não me engano, falou do reforço do direito público no âmbito da organização interna das associações públicas profissionais. Por outro lado, parece-me que há um reforço também da ideia de que as ordens devem prosseguir unicamente o interesse público e já não interesses privados dos membros das profissões. Por outro lado, como também disse, as ordens configuram uma opção do Estado por um modelo de regulação da profissão, de autorregulação. Podia haver também um modelo de heterorregulação. Face a essas questões, será que hoje, face a este regime, poderemos ainda considerar as ordens como verdadeiras associações, no sentido tradicional do termo, ou o termo associações resulta apenas do facto de serem os próprios profissionais que regulam a profissão? E a segunda questão, que poderá ser dirigida aos dois professores, é o que acontecerá amanhã se a Assembleia da República aprovar uma lei com um estatuto de uma ordem profissional que seja contrária a esta lei, que pretende ser de aplicação imperativa sobre os regimes especiais, porque, por força dos princípios da aplicação da lei no tempo e do facto da nova lei ser especial, parece-me que poderia derrogar esta lei, que não tem um valor reforçado, apesar dessa sua pretensão. As suas perguntas foram de facto breves, mas a primeira é o tema de uma tese de doutoramento, portanto não sei se a resposta conseguirá ser breve. Eu pedi ao professor Soares Farinho que fosse muito breve na resposta à primeira e depois a mesma coisa ao Dr. David Martins. O professor David Duarte, com a argucia que o caracteriza, já disse tudo o que há para dizer, porque de facto eu não tratei essas matérias por duas razões. Em primeiro lugar, porque elas levam-nos para dimensões, digamos, de filosofia do direito público, eu achei que não valia a pena amassar o auditório, e depois porque elas são de facto muito complexas. Eu vou tentar ser simplista propositadamente. Eu acho que, obviamente, qualquer pessoa que estuda estas matérias, é pena não estar aqui hoje, de facto, o professor Vital Moreira, ele é, digamos, a autoridade final nesta matéria, pelo menos em direito português, e ele já escreveu isso há muito tempo. Uma associação pública tem
tem muito pouco já de associação, ou seja, há de facto uma ligação, se quisermos, na pureza do conceito original, que podemos ir lá buscar aos romanos, mas já não há muito de associativos, excepto na ideia, e essa sim fundamental e que está constitucionalizada, e essa é a ideia que eu acho que nós devemos defender acerrimamente, é a ideia de que há um fenómeno de auto-organização. E é por isso, por esta ideia importantíssima de auto-organização, que se continua a falar de uma associação pública. Para responder às outras duas questões que têm a ver com este ponto. Eu não acho que tenha havido, por um lado, não acho que tenha havido nesta lei em concreto, nem na de 2008, uma ideia de maior clareza ou de maior reforço de que as associações públicas profissionais perseguem interesse público e não interesses privados, por uma razão que eu acho que isso está muito claro há muito, muito tempo. Isto é, as associações públicas profissionais sempre foram claramente diferenciadas e destacadas de outro tipo de associações, essas completamente privadas, como por exemplo os sindicatos ou associações socioprofissionais, e eu acho até, tenho dúvidas mesmo dos elementos de investigação histórica que já fiz neste domínio, por exemplo o professor Vital Moreira também não é totalmente claro nesta matéria, acho que ele também não tem certeza, acho até que a opção portuguesa, por uma ideia de associação pública, e isso prende-se com outra coisa que disse, e com isto terminaria, eu acho que a nossa opção entre modelos nunca seria de autorregulação versus autorregulação. Ou seja, eu acho que hoje as associações profissionais, e sobretudo as atividades e os profissionais que elas integram, têm uma capacidade, desde logo pelo tipo de atividade que prestam, de se autonomizar de outros tipos de interesses públicos que nunca permitiriam uma autorregulação, que não tem tanto a ver com o tipo de atividade, mas mais com o tipo de regime político. É óbvio que num regime político democrático é muito difícil que exista a autorregulação de uma atividade que seja objeto de uma associação pública profissional. O que em Portugal se podia discutir, e isso é estranho que nunca se tenha discutido de certa maneira, eu acho que se aceita este modelo e não se discute, e eu também não trouxe essa discussão, porque é de facto mais filosófica, mais de filosofia política, é porque é que não discutimos, por exemplo, um modelo de autorregulação em direito público ou um modelo de autorregulação de direito privado com delegação de poderes públicos. Repare-se, eu acho que há vários argumentos desde de natureza política, de maior, se quisermos, credibilidade, de maior prestígio de ser uma associação pública e de poder beneficiar dos poderes de autoridade do direito público, face a outros argumentos. Como digo, por exemplo, não há grande diferença, e aqui não espero não cometer nenhum anátema nem nenhuma ofensa, mas do ponto de vista estrito, digamos, do exercício de poderes públicos, é só isso que estou a falar, não estou a falar de questões de prestígio nem de imagem. Não há grande diferença entre certos poderes que são exercidos, exceptuando talvez de deontologia, obviamente, mas certos poderes que são exercidos por uma ordem profissional e, por exemplo, por uma comissão vitivinícola, que é uma associação privada à qual são delegados poderes públicos para coisas importantíssimas. Se eu beber um vinho estragado da região do Sado, a culpa é da Comissão Vitivinícola. Se a Comissão Vitivinícola puser lá, em vez da casta arinto, puser também lá o morangueiro, que é proibida, também é culpa daquela associação privada. Porquê? Porque tem poderes públicos que foram delegados. E é uma associação privada e convivemos com isto pacificamente. Aqui há essa discussão que, quanto muito, podia ser entre dois tipos diferentes de autorregulação, uma de direito privado e outra de direito público. Mas essa questão, creio que, de facto, é difícil a resposta e era outra, como disse o professor David Duarte, era uma tese, nem sequer era uma conferência. Sobre a segunda questão, também muito breve. Naturalmente que a segunda questão é absolutamente fundamental e, pelas notícias que vão saindo a público, vai surgir, por exemplo, mais uma vez, com a Ordem dos Advogados. Tens uma fixação. Eu sou advogado, o meu estágio correu bem, não tenho nada contra a Ordem dos Advogados, nunca tive nenhum problema. No entanto, vai surgir, nomeadamente, com a questão das sociedades profissionais, porque já veio notícias que têm vindo a público, vêm no sentido de ser proibida as sociedades multidisciplinares na Ordem dos Advogados. Naturalmente que a Lei Quadro é uma Lei Quadro, mas não é de lei de valor reforçado. Naturalmente que um estatuto profissional, sendo aprovado por lei da Assembleia da República, pode revogar essa lei quadro. Agora, é preciso ter só uma atenção. Ainda que possa ser revogado, é bom que o legislador tenha presente que, por exemplo, no caso das sociedades multidisciplinares, isto resulta de uma imposição da diretiva. E, se não for cumprido o que está no artigo 27º, vamos ter um processo de incumprimento. Mas também será só mais um. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então para o nosso coffee break, já bem merecido, e só uma salva de palmas final para os conferencistas.